Olá, vamos continuar então o tema A nova classe de numerais, os numerais literais. Na aula anterior, nós falamos sobre o caminho das palavras para os símbolos. Nessa aula, nós vamos falar o caminho inverso, dos símbolos para as palavras. O caminho inverso. Os símbolos devem ser explicados pelas palavras. E por que os símbolos devem ser explicados pelas palavras? Vamos lembrar que a matemática, antes de chegar a nós por meio dos números, representados por seus gráficos e símbolos, que chamamos de numeral, ela passou pelas construções verbais do ser humano. Ou seja, primeiro as situações reais eram verbalizadas e depois foram criados símbolos. Criou-se símbolos para representar essas situações reais que antes eram apenas verbalizadas. Por isso que as palavras devem explicar os símbolos. As palavras devem explicar o significado dos símbolos, dos gráficos, dos numerais. Porque se nós não tivermos o conhecimento do significado dos símbolos, as interpretações das questões serão comprometidas e, como consequência, os cálculos também serão comprometidos. Então, vamos iniciar falando novamente das expressões algébricas, porque as expressões algébricas estão abertas a interpretações. Por que as expressões algébricas estão abertas a interpretações? Porque, como nós já estudamos, a álgebra nasceu da necessidade de generalizar situações reais, o que a aritmética não conseguia fazer. Então, eu coloquei aqui algumas expressões algébricas, né? X, que é uma expressão algébrica com um termo algébrico. X menos 1, que é uma expressão algébrica com dois termos. X mais 1, uma expressão algébrica também com dois termos. Y, uma expressão algébrica com um termo. 2y, uma expressão algébrica com um termo. E 2y menos 1, outra expressão algébrica apenas com dois termos. Bom, essas expressões algébricas são símbolos. Essas expressões matemáticas, chamadas de expressões algébricas, são símbolos. Mas são símbolos que podem ser interpretados, podem ser verbalizados. As palavras explicam esses símbolos. Essas expressões nós utilizamos na aula anterior. Nós partimos aqui, nesse caso do x, partimos representamos através desse numeral literal, nós partimos daquela frase, né? Pedro possui um livro a menos que Carol, né? Então, como nós não sabemos quantos livros Carol possui, esse símbolo aqui quer dizer que é a quantidade ou o número de livros que Carol possui. Ó, estamos interpretando. A palavra está explicando o símbolo, né? Quando nós dissemos que Pedro ele tem um livro a menos que Carol, esse símbolo x menos 1, nós vamos explicá-lo pela palavra. Está dizendo o seguinte, que Pedro tem um livro a menos que Carol, porque nós estamos tirando a unidade da quantidade de livros de Carol. Então, x menos 1, esse símbolo está dizendo que representa a quantidade de livros que Pedro tem, né? Vamos olhar aqui. Quando temos x mais 1, estamos dizendo o seguinte, que essa soma aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, olha, que Pedro tem um livro a mais que Carol. Aqui ele tem um livro a menos, aqui é a quantidade de livro que Pedro tem, mas ele tem a mais, não é? Vamos supor que Carol tenha 10 livros. Se Pedro tem um livro a menos, Pedro tem 9 livros, significa que a expressão x menos 1 é igual a 9. Se Pedro tem um livro a mais, significa 10 mais 1. Pedro tem 11 livros. Ou seja, significa que a expressão x mais 1
é igual a 11. Então nós estamos explicando, as palavras estão explicando os símbolos. Observe que nós tivemos um problema dizendo que Sandro, se nós tirássemos, Sandro tem uma idade. Nós representamos a idade de Sandro por Y. Nós generalizamos a idade de Sandro. Dissemos que Sandro tem a idade Y. Ou seja, Sandro pode ter qualquer idade. Não é? Nós representamos essa expressão algébrica 2Y. O que significa esse símbolo? Significa o dobro da idade de Sandro. Não é? Por exemplo, se Sandro tiver 10 anos, aqui o dobro da idade dele, 2 vezes 10, 20. Se Sandro tiver 15 anos, o dobro da idade dele, 2 vezes 15, 30. Aqui, nós representamos 2y menos 1. Qual o significado desse símbolo numa situação real? Na aula anterior, nós dissemos que a idade de Ana, subtraindo um ano do dobro da idade de Sandro, nós temos a idade de Ana. Então, 2y menos 1 é a idade generalizada, de forma generalizada, de Ana. Ora, se Sandro tiver 10 anos, o dobro da idade dele é 2 vezes 10, 20. E Ana vai ter quantos anos? 20 menos 1. Ana terá 19 anos. Então, esses símbolos aqui, eles representam situações reais. Eles estão abertos a interpretações. Porque dependendo do valor de x, ou seja, da quantidade de livros de Carol, nós vamos encontrar a quantidade de livros de Pedro. Dependendo da idade de Sandro, nós vamos encontrar a idade de Ana. Então, nós estamos interpretando os símbolos para poder realizar os cálculos. Bom, vamos partir para o terceiro item. O terceiro item, nós vamos falar sobre linguagem comum e linguagem matemática. Bom, o que seria a linguagem comum? A linguagem comum, ela expressa de forma verbal as situações reais. Quando nós dissemos assim, Pedro tem um livro a menos que Carol, nós estamos utilizando a linguagem comum, porque estamos expressando de forma verbal uma situação real. Quando nós dissemos que se tirarmos um ano do dobro da idade de Sandro, encontraremos a idade de Ana. Nós estamos utilizando a linguagem comum, ou seja, nós estamos expressando de forma verbal uma situação real. Então, linguagem comum é a expressão verbal de situações reais. Vamos ver, por exemplo, algumas expressões verbais que expressam algumas situações que estamos expressando de forma verbal aqui. Estamos utilizando a linguagem comum. Observe. Um número ou quantidade somado com 5 quantidades. Estamos expressando de forma verbal uma situação real. Segundo, a diferença entre um número ou quantidade, a diferença entre um número ou quantidade é a quantidade 10. Estamos, mais uma vez, nos expressando verbalmente a respeito de uma situação real. E quando nos expressamos verbalmente, já estamos falando de matemática. Porque estamos falando da soma, estamos falando da diferença. Terceiro, o dobro de um número ou quantidade. O dobro de um número é uma linguagem comum. Estamos expressando de forma verbal uma situação real, uma situação que pode existir. No item 4, se Pedro é um ano mais velho que Manuel e a idade de Manuel é representada pelo numeral literal A, representamos a idade de Pedro por A mais 1. Então aqui, 4 situações em que nós estamos mostrando que a matemática, ela primeiro passa pelas construções verbais. É a chamada linguagem comum. E a linguagem matemática? A linguagem matemática utiliza gráficos
ou símbolos, que são os numerais, para representar o que foi expresso de forma verbal referente às situações reais. Então, linguagem matemática são os símbolos utilizados, primeiro verbalizando, depois expressamos em símbolos. Vamos expressar em símbolo o que foi verbalizado nessas frases? Vamos lá. Na número 1, um número ou quantidade somado com 5 quantidades. Um número. Nós não conhecemos esse número. Um número ou quantidade. Vamos generalizar esse número? Vamos utilizar, de acordo com a álgebra, um numeral literal. B, por exemplo. Poderia ser outro. O número B, um número, nós vamos chamar de B, de forma generalizada, com este numeral literal. Olha, somado, vamos transformar essa palavra somado em um símbolo, vamos simbolizar. Somado com 5 quantidades. Da aritmética, nós conhecemos o símbolo 5, né? Então, um número somado com 5 quantidades. Observe aqui que o B mostra a generalização algébrica. Observe aqui que a aritmética especifica a quantidade 5. Então, nós vemos a álgebra aqui com a aritmética se expressando, né? E aqui nós temos uma expressão algébrica, onde chamamos B de um termo e 5 de outro termo. São termos algébricos. Vamos na segunda. A diferença entre um número ou quantidade e a quantidade de 10. Um número. Vamos generalizar esse número? Vamos chamar de Y? Generalizamos. A diferença entre... Vamos transformar essa palavra aqui, que está verbalizada aqui, diferença, vamos transformar em um símbolo. O símbolo de subtração, o símbolo menos. Ou seja, a palavra diferença indica uma subtração entre o número e a quantidade de 10. Vem a aritmética com o seu símbolo, olha, com este símbolo numérico, com este gráfico, né? Então temos aqui a diferença entre o número e a quantidade de 10. Passamos da forma verbal, linguagem comum, para a linguagem matemática. Olha, a diferença entre o número e a quantidade de 10. Número 3. O dobro de um número. Olha, nós não conhecemos o número, vamos chamar de x. O que é o dobro de alguma coisa? 2 vezes essa coisa. Então, nós vamos utilizar da aritmética esse gráfico que nós conhecemos como dobro e vamos multiplicar esse número. Podemos representar de uma forma indicada, né? Um produto indicado. Olha, o dobro, a palavra dobro, utilizamos aqui, este numeral da aritmética específico. O dobro de um número. Multiplicamos, simbolizamos com o sinal de multiplicação. Então, temos aqui um produto indicado. Por que um produto indicado? Porque nós conhecemos o símbolo 2, 2 unidades, mas nós não conhecemos a quantidade, o que representa o numeral literal x, por isso um produto indicado. Vamos transformar agora o que está verbalizado aqui em símbolo matemático, linguagem comum, passar para a linguagem matemática. Se Pedro é um ano mais velho que Manuel, e a idade de Manuel é representada pelo numeral literal A, representamos a idade de Pedro por A mais 1. Olha, se Pedro é um ano mais velho que Manuel, olha, a idade de Manuel é representada pelo numeral literal A. A idade de Manuel, o numeral literal A, né? Que representa idade, é um tempo transcorrido e pode ser contado. Se pode ser contado, pode ser representado como número. Então, está sendo representado por esse numeral literal. Bom, Pedro é um ano mais velho. Então, a idade de Pedro será A mais 1. Olha, a palavra mais, está verbalizado, né? Vai ser transformada em símbolo. Mais, a palavra 1 vai ser transformada em símbolo. Então, observe.
Cada uma dessas formas verbais, chamada de linguagem comum, foi transformada em linguagem matemática. Um número somado com 5. A diferença entre um número e a quantidade 10. O dobro de um número. Um número somado com 1. A idade de Manuel somado. A idade de Pedro será a idade de Manuel mais 1. Porque Pedro é 1 ano mais velho que Manuel. Bom, eu chamei bem a atenção para que você observasse a interpretação da linguagem matemática. Então, basicamente, compreender a álgebra é isso. É nós sairmos da linguagem comum e irmos para a linguagem matemática. É nós entendermos que os símbolos eles são explicados pela linguagem verbal. Porque antes de a matemática ser número, ela passa pelas construções verbais. Esse assunto é de extrema importância para que você conheça bem os processos algébricos. Eu peço a você que dê um pouco de atenção a essa aula, a esse assunto que nós trouxemos aqui. Porque os símbolos precisam ser explicados pelas palavras. Volto a dizer que o significado dos símbolos é muito importante no momento das interpretações das questões. Porque se nós não conhecermos o significado dos símbolos, nós não vamos conseguir interpretar bem as questões e, como consequência, não vamos conseguir desenvolver bem o cálculo. Peço a você que estude um pouco mais sobre esse assunto e até a próxima aula.